Temos mais informações? Vamos até a Bruna Osterman, mais uma vez, que está no fórum lá de Três Passos e falar ao vivo de lá, contando mais um pouco sobre o terceiro dia de julgamento do caso Bernardo. Bruna, contigo. Oi, Coelho. Então, como eu disse anteriormente, nesse momento depõe um perito particular que foi contratado pela defesa do Leandro Boldrini. Esse perito acredita-se que vai ser um depoimento um pouco mais demorado do que o das outras testemunhas de defesa, porque ele foi trazido justamente para questionar algumas coisas que o IGP, o Instituto Geral de Perícia, tinha realizado durante a investigação. A principal delas é a receita usada para comprar o midazolam, que é o remédio que foi usado em uma superdosagem, segundo a investigação, para matar o Bernardo. Bom, o que esse perito falou até agora? Ele disse que chamou a atenção dele que o IGP resolveu a questão da assinatura da receita em apenas um parágrafo da perícia. O conteúdo da receita do IGP... Aliás, o conteúdo da receita, o IGP atestou que não era do Bernardo, ou seja, ali onde estava escrito o nome do remédio, a quantidade de miligramas, isso o IGP constatou que não era do Bernardo. Porém, em relação à assinatura, o relatório do IGP disse que não tinha uma conclusão, que concluiu que não tinha como saber se era ou não do Leandro, porque não teria características personalísticas. É um termo um pouco mais complicado, mas rapidamente significa que cada pessoa tem um jeito de escrever e aí os peritos sabem identificar através de alguns detalhes se é ou não a letra de alguém. Bom, o laudo do IGP disse que era inconclusiva, mas esse perito particular contratado pela defesa do Leandro Boldrini, que aliás trouxe até um telão para conseguir explicar todas as questões técnicas, ele até fala de uma forma assim bem técnica, bem complicada de entender, então eles trouxeram um telão para mostrar que esse perito identificou sim essas características da letra da letra da assinatura e que essas características da letra da assinatura não batem com a letra e com a assinatura verdadeira de Leandro Boldrini. A defesa está, portanto, tentando tirar do Leandro até mesmo a responsabilidade de ter assinado essa receita que foi, então, usada para comprar o midazolam. Além disso, é claro que outros advogados de defesa estão aí trabalhando para que seus clientes ou sejam inocentados, é o caso dos advogados do Leandro Boldrini e do Evandro Virganovich, ou reduzam aí os crimes pelos quais eles estão sendo acusados. O advogado da Graciele diz que ela teria que responder apenas por homicídio culposo, devido ao fato de que não houve a intenção de matar o Bernardo, e por ocultação de cadáver. Já o advogado da Edelvânia diz que ela deveria responder apenas por ocultação de cadáver. Vamos ouvir o que eles falaram. O advogado de defesa de Edelvânia alega que ela teve participação na ocultação do corpo de Bernardo, mas nega o envolvimento no homicídio. Segundo ele, a cliente chegou a ser coagida pela polícia. Tudo que ela tinha que falar foi ditado pelas delegadas. E ela vai explicar da melhor maneira possível no momento correto, que é o interrogatório. As provas técnicas indicam que realmente a Edelvânia não participou do homicídio. A Edelvânia assume a ocultação de cadáver, a participação do homicídio de maneira nenhuma. A defesa de Graciele reforça que a superdosagem do sedativo foi um acidente. De acordo com o advogado, Bernardo não foi socorrido porque Graciele passava por problemas psicológicos. Eu trabalho no homicídio culposo e nós vamos também trabalhar uma semi-imputabilidade dela. Por uma série de circunstâncias provadas nos autos que existe ali, que ela poderia não estar no domínio absoluto dos comandos psíquicos dela. Já o advogado de Evandro defende que ele não teve participação e que, inclusive, não foi citado pelas testemunhas. Ninguém cita o Evandro dentro do processo. Não há qualquer testemunha que diga, olha, o Evandro fez isso, o Evandro fez aquilo. Me parece que o que houve, sim, é que a Edelvânia, assumindo a responsabilidade, se é que vai assumir, eu não sei a linha de trabalho do colega, assumindo a responsabilidade por ter cavado o buraco, o que ela fez foi escolher um local aonde ela realmente conhecesse. E na cabeça dela, provavelmente, o local que ela conhecia era o local onde ela se criou, próximo da casa da mãe dela. E aí, sem que ela tivesse qualquer noção disso, ela acaba vinculando outras pessoas, ela acaba aí trazendo consequências também familiares para ela.
Nós tentamos gravar a entrevista com os advogados do Leandro Boldrini, mas eles não tiveram interesse e mantiveram aquela nota que eles vêm dando desde antes do julgamento acontecer, que confiam na justiça e respeitam muito o trabalho da imprensa. Bom, agora, como eu falei, está acontecendo o depoimento do perito particular. Vamos ouvir um pouco como é que está acontecendo tudo aqui dentro do segundo andar, na sala onde ocorre o júri popular. Isso é normal. Nós temos, inclusive, certas pessoas que causam problemas gravíssimos, Excelência, aos cartórios, porque elas variam tanto que quando fazem o seu cartão de assinaturas, os cartórios exigem 3 ou 4 assinaturas, uma é diferente da outra, no aspecto morfológico, né? E quando elas mandam documentos assinados para terem as firmas reconhecidas por semelhança, vem mais diferenças ainda. Os cartórios chamam a pessoa, né? Então são pessoas que variam muito. O Leandro, ele usa, nós vamos ver, ele usa formas diferentes para grafar a sua assinatura. Nós vamos ver, um primeiro exame que nós fizemos dos padrões, olha aqui, ó, é do Leandro, figurações mais extensas. Esse aqui é um L, um LE-AND. Né? Esse aqui é uma figuração mais extensa que ele usa. Ela está aqui, Leandro. Ó. Agora ele usa uma figuração mais simplificada que tem a forma de um M. Se vocês se lembrarem, é esse tipo de assinatura mais simplificada que está no receituário médico. Querem ver? Olhem aqui. Não, perdão, não é. Como a gente acompanhou ali, o perito, resumidamente, disse que as assinaturas nas receitas apresentam traços anormais em relação à letra do Leandro e disse que são apontou 7 divergências, 7 diferenças entre a assinatura que ele considera como a verdadeira do Leandro e a assinatura que está na receita. Disse que há pausas na escrita típicas de quem olha um modelo e está copiando. Agora, Coelho, depois desse depoimento, que vai até a 1h30 da tarde, vai vir a parte do julgamento que eu acredito que seja uma das mais esperadas, aliás, eu acho que é a mais esperada, que é o interrogatório. Inicialmente, quem vai falar é Leandro Boldrini, pai de Bernardo. Ele é acusado de ter planejado a morte do filho. Ele responde por homicídio quadruplamente qualificado, por causa de motivo torpe, fútil, e também ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Isso porque ele fingiu que não sabia que o filho tinha desaparecido, segundo a denúncia, e mesmo assim fez registro de ocorrência, ligou para a rádio dizendo que ele estava desaparecido. Depois do Leandro será a Graciele, isso seguindo a ordem da denúncia. Depois do Leandro será a Graciele a ser interrogada, Edelvânia e depois o Evandro. Coelho. Tá certo. Voltamos daqui a pouco com mais informações sobre o terceiro dia de julgamento do caso Bernardo. Vamos a um breve intervalo, rapidinho voltamos com o SBT Rio. Vamos dar mais uma voltinha por Três Passos, ver como é que está a situação lá. A repórter Bruna Osterman nos atualiza, deve rolar agora aquele intervalo aí para almoço, né, Bruno? Já aconteceu? O recesso é temporário? Não. O intervalo ainda não aconteceu, está previsto para 1h30 da tarde, porque eles querem continuar o depoimento do perito para depois, à tarde, iniciar os interrogatórios dos réus. O que o perito tem falado nos últimos minutos aqui? Ele disse que analisou mais de 100 assinaturas do Leandro Boldrini, que identificou nessas assinaturas características, 160 padrões que o Leandro costuma usar, que geralmente ele escreve direto na correria, às vezes essa assinatura que na verdade é uma rubrica. Fica um pouco diferente, mas que a principal característica é que ele escreve sem parar, igual como normalmente as pessoas fazem uma rubrica, né? Não tiram assim a ponta da caneta, não param. E ele identificou que na assinatura da receita usada para comprar o midazolam pela Edelvânia e pela Graciele, existe uma parada. Disse ainda que usou um microscópio para identificar isso aí, e aí mostrou no telão a comparação entre assinaturas de Leandro e essa assinatura da receita. Vamos ouvir um pouco mais sobre esse depoimento ao vivo agora. Uma curvatura mais leve, curvatura é ângulo. Esse é o único espécime
padrão, é o único padrão de Leandro que você vai dizer, mas aqui tem uma curva. Tem uma curva, mas se você olhar bem aqui, você tem uma leve angulação. E aqui nós não temos angulações, nós temos curvas bem abertas. A curva bem aberta, demorada, nós vamos ver daqui a pouco, é o recurso do imitador para não errar. Ele vai fazendo curvas, porque as curvas permitem fazer, possivelmente, sem tremor, sem indecisões, sem pontos de parada. A sétima diferença... Essa é a última? É a última. Diferenças nos aspectos dinamogênicos da escrita. O que significa diferença nos aspectos dinamogênicos da escrita? Isso é um termo técnico, é um peritês, é linguagem de perito. Simplificando, é a velocidade. O ritmo e velocidade da escrita. Se você comparar o ritmo da assinatura questionada, a velocidade, você vai perceber que a assinatura... Lembrando aí que os advogados de defesa do Leandro desistiram de 3 testemunhas, portanto o perito é a última testemunha da defesa e depois começam os interrogatórios. Logo no início da tarde, depois do almoço, que vai ser a 1h30, vai falar Leandro Boldrini. Ele vai contar a versão dele da história, explicar, a gente já percebe o direcionamento que a defesa está indo. Lembrando que a defesa do Leandro em nenhum momento deu entrevista aqui durante o período do julgamento, mas a gente percebe que eles estão tirando completamente o corpo do Leandro de fora, mesmo na questão da assinatura da Receita. Coelho, eu queria fazer um comentário contigo, que desde que a gente chegou aqui em Três Passos, havia muito a expectativa de que houvesse uma mobilização da população, porque durante as audiências houve manifestações, muitas pessoas... Houve até um caso que trouxeram uma caixa de som e colocaram os gritos do Bernardo e gritavam assassinos. Dessa vez, durante o julgamento, houve bastante investimento em segurança. Tem um reforço da polícia, como a gente já falou, do batalhão de Santa Maria. Mas eu estava conversando com os moradores daqui e eu perguntei, o que está acontecendo? O pessoal cansou dessa história? Ela disse, não, a gente não cansou. Só que aqui em Três Passos a gente respeita muito as autoridades. Então, quando falaram que não gostariam que a gente fosse para lá, que a gente fizesse manifestos, a gente decidiu que não faria isso. E é por isso que a gente vê essa calmaria aqui em volta do Fórum de Três Passos, segundo o que os moradores me disseram. Segue então o depoimento do perito. De tarde, acredito que começa o momento mais esperado desse julgamento. Interrogatórios dos réus. É claro que a gente vai atualizando tudo aqui. Coelho, pode me chamar a qualquer hora que a gente vai trazendo as notícias. Mas até 1h30 pelo menos é perito falando basicamente sobre a assinatura do Leandro Boldrini. Tá certo. Obrigado, Bruna Osterman. Sobre esse assunto aí da assinatura... qualquer um pode falsificar a própria assinatura também. Até se eu estou planejando alguma coisa e eu boto ali minha rubrica, né? Não é rúbrica, tá, gente? É rubrica o termo certo. Rubrica, né? Eu faço ali, isso aqui eles vão achar que foi eu, então sou eu mesmo, mas vou fazer meio tortinho aqui, é muito óbvio isso, né? Vou deixar meio interrompido aqui, dá a impressão que tocou o telefone no meio do caminho, eu parei, continuei, já para levantar a exposição de que a assinatura não é minha. Pode ser. Então isso não prova nada, né? Levanta, joga mais purpurina na defesa lá, enfim, os promotores públicos estão atentos a isso também, né? Até porque teria que ter um outro perito da defesa contestando, dizendo mais ou menos o que eu falei aqui. Não quer dizer, né, que a assinatura não tenha sido do Leandro. Ele mesmo pode ter feito com falhas para dar a entender que não foi ele. São questões, né, que merecem ser contestadas ou não. Portanto, acho que, só para fechar aqui, o Conselho Federal de Medicina deveria determinar, eu não sei se determina, se não determina, deveria cobrar que fosse cumprido. O médico assinar o nome completo dele junto com o carimbo, senão qualquer mané chega ali, faz um rabisco, um rascunho, né, um garrancho e é tido como assinatura. Esse parece ser um exemplo. Uma rubrica é só Não, se botou o carimbo, tem que botar o chamego inteiro, a assinatura inteira. Afinal de contas, é um medicamento que pode matar uma pessoa se for tomado na dose errada. Isso é uma irresponsabilidade. Estou sugerindo aqui, porque tenho parentes da área da família, parentes que são da área médica, e a gente conversa muito sobre isso. É uma irresponsabilidade isso não ser cobrado. Ou então não ser determinado
pelo Conselho Federal de Medicina. Todo médico deve ter assinatura completa em tudo que entra o carimbo dele, principalmente essas receitas de medicamentos muito controlados.